Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque. E hoje nós vamos começar a falar sobre algumas configurações pré-formatadas dos amplificadores operacionais, começando pelo amp-op inversor e o não inversor. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Não confunda entrada inversora e não inversora com amp-op na configuração inversor e não inversor, ok? Na configuração inversor, que é a maioria dos casos que a gente veio trabalhando até agora, você vai obter que a sua tensão de saída, VO, ela vai ser igual a menos a sua tensão de entrada multiplicando por uma razão. Essa razão é dada pela essa resistência RF de realimentação negativa e a sua resistência de entrada do terminal inversor. Ok? Lembrando que essa configuração, tá? E preste muita atenção, admite com que a sua tensão do terminal não inversor seja nula, ou seja, ligada ao GND, tá? Se não for assim, não é válido esse equacionamento, você tem que fazer a análise do modelo, tá bom? Também não pode ter fontes aqui, como a gente mostrou nas outras aulas, senão muda toda a análise, ok? Então, se for essa configuração aqui, tem uma resistência aqui, limitando corrente para a entrada inversora, a entrada não inversora aterrado, realimentação negativa, como resistência RF, dado uma tensão, aqui um sinal, que vai entrar VI na sua inversora, você consegue achar a sua V0 por meio dessa expressão aqui. Esse circuito, se a gente fosse fazer a análise real dele, você veria que ele é um circuito conversor de corrente para tensão. Olha só que interessante. No modelo real, eu teria a minha tensão de entrada aqui e a minha resistência interna, R1. Perceba que eu vou ter a queda de tensão, VD aqui, certo? E eu tenho a minha fonte aqui, ó, dependente de VD, ok? Perceba que conforme eu vou injetando mais corrente aqui, baseado naquele resistor externo meu, R1, tá? Essa daqui seria a minha resistência interna, ok? Conforme eu vou aumentando essa resistência ou diminuindo, a minha corrente ela vai aumentando ou vai diminuindo. E proporcionalmente a minha tensão VD ela vai aumentando ou diminuindo também. O que vai mudar aqui é a minha V0. Então, lembra que a gente viu, eu não cheguei a fazer muitos exercícios com você, mas a gente viu lá no começo do curso, que a gente tinha fontes de tensão dependentes de corrente, que eram as fontezinhas assim, ó, vou desenhar a simbologia para vocês, mais e menos. Só que aí aparecia, por exemplo, a tensão aqui dessa fonte ela é, sei lá, um x, que é um valor multiplicativo, vezes 1i no circuito. É justamente isso, era um amp-op isso daí, na verdade. Por quê? Você tinha aqui a sua fonte de tensão, que você enxergava os terminais dela, que era justamente esse V0, e esse fator multiplicativo vezes I aqui era internamente dependente disso daqui, ó, da sua entrada. Então você consegue transformar amp-ops em fontes controladas de tensão por corrente, ok? Na configuração inversor, por exemplo. A few moments later. Amp-op não inversor. Nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte: a sua tensão de entrada vai ser levada para quem? Vai ser levada aqui para o seu terminal positivo, ou seja, o seu terminal não inversor. O seu terminal negativo ou terminal inversor, ele vai ser conectado aqui com a realimentação e a resistência aqui dele, só que ligados ao terra, ok? Como eles estão ligados ao terra, então não tem problema, tá? Você faz a análise normal, não implica superposição, não implica nada. E no final você vai obter isso daqui, ó, que a sua tensão de saída V0, VO, ela vai ser igual a 1 mais a razão entre RF sobre R1 vezes a tensão de entrada. Se o seu RF for igual ao seu R1, então essa razão aqui ela vai ser 1 e esse fator multiplicativo aqui ele vai ser 2. Então, isso também é chamado de amplificador de ganho 2. Você pode achar esse nome também na literatura em algum circuito. O amplificador de ganho 2 ele é um amplificador não inversor com essa configuração aqui, tá bom? Mas não necessariamente precisa ser de ganho 2, pode ser qualquer ganho. O importante notar é que você não inverte o sinal da tensão. A sua tensão de saída tem o mesmo sinal da sua tensão de entrada. No caso anterior, você tinha ó, a inversão aqui. Ó. Tensão de saída era invertida em relação à tensão de entrada, ok? Tá, e para que serve esse circuito? Esse circuito, caso você remova esse RF aqui, ó, perceba, se eu remover o RF vai ser 0. Então, essa grandeza aqui, isso daqui vai ser 0, então só vai ser igual a 1. Então vai ser V0 igual a 1 vezes VI, ou seja, V0 é igual a VI. Se eu fizer isso, eu tenho o que a gente chama de buffer. E se você viu o curso de sistemas digitais,
eu apresentei para vocês de forma superficial o que era um buffer. O buffer, ele simplesmente pega o sinal da entrada e transpõe na saída. Só que ele amplifica esse sinal. Então, conforme vai havendo perdas na sua linha, por efeito ômico, interferências, etc., quando você passa por um buffer, o sinal ele se mantém o mesmo, só que ele fica novinho em folha. Então, dependendo da quantidade de elementos que você está alimentando na rede, você precisa colocar um buffer para que ele amplifique esse sinal. Então, você vai manter o mesmo nível lógico dele, o mesmo valor, só que ele não vai começar a ter perdas, vai remover essas perdas dele, tá? Caso você não queira usar ele como buffer, apenas como uma proteção, então, por exemplo, eu tenho um circuito microcontrolado aqui de um lado e eu quero enviar um sinal para outro microcontrolado. A gente pode fazer isso de maneira óptica, com optoacopladores, porém, dependendo do sinal, se ele não for digital ou for analógico, eu vou ter que mandar um sinal físico. Só que eu tenho que proteger o meu circuito. Como eu posso fazer com isso? Com amp-op. Então, o amp-op ele vai fazer a isolação, porque a gente viu que a entrada dele é isolada da saída, e utilizando esse sistema de amp-op não inversor de ganho 1 para 1, então eu consigo o mesmo sinal que é lido por um microcontrolador ser repassado para o outro, sem ter o perigo de, caso dê algum problema em um microcontrolador, ele danificar o outro. Tá? Então, vamos fazer um exercício agora apenas para entender esse elemento, esse componente, nessas configurações. A few moments later. Então, olha que interessante esse exercício. Se você acompanhou a última aula, eu tinha explicado da situação em que você tem mais de uma fonte no seu circuito de amp-op e que você não pode analisar apenas a fonte individualizada, porque você vai ter tanto o ganho de malha fechada dessa fonte atuando no sistema, como também o ganho de malha fechada dessa outra fonte. Só que, como a gente acabou de ver, se eu conseguir identificar um equivalente durante a minha análise de sobreposição, eu não preciso fazer toda aquela análise, eu posso utilizar esses circuitos prontos. Então, olha que interessante, vamos fazer o método da superposição de novo nesse exemplo, só que em vez de fazer na mão aquela análise do modelo ideal, vamos identificar o modelo pronto, já que a gente acabou de ver. Então, vamos considerar primeiro a fonte de 6 volts. Então, eu teria aqui, ó, mais ou menos 6 volts. A outra fonte ela vira um curto-circuito porque é uma fonte de tensão. Então eu fechei aqui ó, o circuito. E quando eu olho essa configuração aqui, ela bate com a configuração de um inversor. Realimentação negativa, resistência na entrada da inversora e um sinal aqui de tensão sendo aplicado. Então eu posso aplicar ó, essa fórmula aqui ó, da inversora. A tensão de saída vai ser menos RF, que era esse daqui de cima da realimentação, sobre RI, que era o da entrada, vezes a tensão de entrada, que era 6 volts. Então, nesse caso, eu vou ter que a minha V0 ela vai ser menos 10K sobre 4K vezes 6, que vai ser igual a menos 15 volts. Beleza. Agora, vamos mudar. Esse daqui ele vai virar o curto-circuito, já que a gente eliminou essa fonte, e eu vou ter aqui a fonte de 4 volts. Olhando essa configuração, sinal sendo injetado diretamente na entrada não inversora, e na entrada inversora eu tenho a resistência aqui, ligado no GND, e a realimentação negativa. Tipicamente uma configuração de amp-op não inversor. Então, nesse caso, eu uso essa equação aqui. Ó. V0 vai ser igual a 1 mais RF sobre RI vezes VS. Então, fica 1 mais, quem é RF? 10K. Quem é RI? Vai ser 4K. E tudo isso multiplicando VS. Quem que é VS? É 4 volts. No final, você vai obter que isso daqui é igual a 14 volts. E aí, pela superposição de respostas, você soma. Então, a sua V final vai ser essa duas somatória, que vai ser menos 15 mais 14, que é igual a menos 1 volt. Então, olha que interessante. Você pode aplicar tanto a análise que a gente fez na aula passada, do mesmo exercício, aliás, para um modelo ideal, como você também pode utilizar essa identificação de modelos equivalentes. Então, poxa, se eu sei que a fórmula para essa configuração aqui, inversora e não inversora, é essa daqui que eu estou mostrando para vocês nessa aula, então você não precisa fazer a análise na unha, na mão. Você pode utilizar esses equivalentes para achar as coisas mais fáceis. Se você não lembrar da configuração, aí você faz a análise que eu ensinei para vocês nas duas últimas aulas, ok? Bem, a aula por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Muito obrigado. Até a próxima aula.